Temos diante de nós, no capítulo 15, o cântico de Moisés e de Miriam, depois da vitória que Deus deu com relação aos egípcios. Na mensagem anterior, nós vimos que Deus levou Israel, depois que Israel saiu do Egito, Deus levou os israelitas para se acamparem diante do Mar Vermelho e endureceu o coração de Faraó para voltar atrás e sair em perseguição dos israelitas, que ele havia liberado depois das 10 pragas. E Faraó vem com todo o seu exército atrás dos israelitas. Deus então abre o Mar Vermelho diante dos hebreus, que atravessam a pé enxuto. Os egípcios afoitamente entram atrás, pensando que o mar continuaria aberto. E Deus faz com que eles fiquem atolados no meio do leito. As rodas dos carros se soltaram, os carros se atolaram, e eles perceberam que era uma armadilha que Deus havia feito. E não deu outra coisa, Deus fez, uma vez que Israel havia atravessado, Deus fez com que o mar voltasse ao seu leito e todos os egípcios morreram afogados. Cavalos, cavaleiros, soldados, guerreiros, todos eles. Os israelitas alcançaram o outro lado do mar com segurança e eles podiam ver os cadáveres dos egípcios boiando na praia. Então, nós acreditamos, nessa ocasião, Moisés e Miriam compõem e cantam junto com o povo, um cântico de adoração, louvor, exultação e gratidão a Deus. Essa é provavelmente a poesia mais antiga que nós temos notícia, escrita. Não conhecemos na arqueologia nenhuma poesia, nenhum cântico que seja mais antigo do que esse aqui. E além de ser uma obra literária antiquíssima, ela é cheia de majestade, sublimidade, exalta a pessoa de Deus, e, de fato, é alguma coisa que nos inspira profundamente. Como se trata de poesia, é bom a gente lembrar que a poesia é um gênero literário que tem suas próprias características. Por exemplo, a licença poética. O autor, o poeta, geralmente reverte frases, muda a sintaxe, cria palavras novas, usa muitas metáforas, alegorias, símiles, hipérboles, personificações, antropomorfismos, que é você falar de Deus como se ele fosse uma pessoa, tipo a mão de Deus, o nariz de Deus ou os olhos de Deus. Então, tudo isso a gente encontra aqui nesse cântico, que é a primeira poesia mencionada na Bíblia e provavelmente a mais antiga da história. Aqui no cântico e no refrão, Deus é representado poeticamente como homem de guerra. Deus é um homem de guerra, ele é guerreiro, o guerreiro celestial que desce para lutar pelo seu povo. Nós vamos ver um pouco mais disso adiante. Vejamos então a primeira parte desse que é o cântico de Moisés. É importante a gente lembrar aqui que esse cântico ele vai ser cantado lá na glória. Na leitura devocional que nós tivemos e que foi feita pelo nosso irmão André, nós lemos, vou repetir, Apocalipse 15, versos 2 e 3, a visão de João da glória. Ele diz que viu algo como um mar de vidro mesclado com fogo, e em pé junto ao mar, os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles tinham harpas de Deus nas mãos e cantavam, prestem atenção, o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Então, João viu que lá na glória nós estaremos cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, unindo as duas dispensações em que a aliança foi ministrada, unindo os dois povos e mostrando que sempre foi um povo só. E que Moisés era um tipo, uma figura de Cristo, e que a saída do Egito e a travessia do Mar Vermelho eram simbólicos da redenção que nós temos em Cristo Jesus, redenção superior e eterna. Vamos então para o cântico. Eu dividi em 7 partes que nós podemos ver com facilidade. Em primeiro lugar, Moisés começa dando a razão para o cântico, versos 1 e 2. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram esse cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. A razão do cântico, Moisés diz aqui, é que Deus triunfou lançando os exércitos egípcios no mar, verso 1. E o que é que isso revelava a respeito de Deus? No verso 2, Moisés diz, ele é a força do seu povo, ele é o motivo do nosso cântico, ele é a razão pela qual nós nos alegramos, nós cantamos e o salmodiamos, ele é aquele que nos salva,
e Ele é o Deus de nosso pai, uma referência a Abraão e às promessas que Deus tinha feito 450 anos antes a Abraão, de que a descendência dele seria escrava de um povo, mas que Deus visitaria os seus descendentes de Abraão, libertaria e levaria para a terra prometida. Então Moisés aqui lembra que esse é o Deus de nosso pai Abraão. Ele está cumprindo as suas promessas. Então, na parte introdutória, Moisés lembra a razão do cântico, a libertação que Deus deu e o afogamento dos egípcios, e também quem Deus é. Nossa força, nosso cântico, aquele que nos salva, Ele é o Deus que cumpre as suas promessas. E, queridos, essa é a razão, ou essa é a melhor motivação que nós temos para cantar, para cultuar e para louvar a Deus. Quem Deus é? Deus é o centro do culto. Ele é a razão de nós estarmos aqui. Não pessoa humana alguma ou qualquer outra coisa, mas quem Deus é. Quando a gente medita nisso, quem Ele é, isso desperta em nosso coração o louvor e a adoração. Em tudo, Deus deve ser exaltado com louvores por seu povo e nós devemos louvá-lo pelos seus atos poderosos na história. Alguém já disse que a Bíblia é o registro dos atos salvadores de Deus na história e nós estamos diante de um deles, em que Deus interveio salvadoramente na história humana para prosseguir com o seu plano de redenção. Na mensagem anterior nós dissemos que para você ser crente, você tem que crer em milagres. Tem que crer em milagres. Nesse milagre aqui, em especial, que é típico de todos os que vêm mais adiante. O cristianismo é baseado em fatos que nós cremos aconteceram e que tiveram origem sobrenatural, como as 10 pragas, como a travessia do Mar Vermelho a pé enxuto e o afogamento dos exércitos dos egípcios. E de todos os milagres, o mais necessário de ser crido é o milagre da ressurreição de Cristo de entre os mortos. Se você não crê nisso, nem cristão você pode ser. O cristianismo exige isso. Você lê o texto exige isso de você, que você creia que nós estamos lidando com fatos históricos, ainda que contados na forma de poesia. Na segunda parte da poesia de Moisés, Deus é retratado como um guerreiro celeste. Veja só do verso 3 a 5. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no Mar Vermelho. As águas profundas os cobriram e desceram às profundezas da terra. Moisés já tinha introduzido esse tema de Deus ser um guerreiro celestial lá no capítulo 14, quando diante do mar e tendo atrás os exércitos egípcios, na angústia dos hebreus, Moisés disse: fiquem calmos porque o Senhor lutará por vocês. Deus vai lutar por vocês. Então, ele já tinha introduzido esse assunto de que Deus é um guerreiro celestial que vem lutar as lutas do seu povo, que é um tema que vai se tornar recorrente na Bíblia. Lá em Isaías, particularmente, o profeta, numa certa altura, diz que Deus colocou o seu capacete, colocou a sua couraça, cingiu as suas armas e veio em defesa do seu povo. Paulo vai pegar essa passagem lá em Efésios capítulo 6 e vai dizer para os cristãos: tomem toda a armadura de Deus, ou seja, aquela armadura que procede de Deus, falando de Deus como aquele que guerreia as nossas guerras, que luta as nossas lutas. E nisso, Deus era diferente dos deuses pagãos, dos deuses do Egito. A gente sabe porque a arqueologia revelou escritos antigos, documentos religiosos, atas dos impérios que falam a respeito dos deuses do Egito, os deuses de Canaã. Eram deuses que ficavam assistindo às guerras do seu povo, do povo brigando entre si. Mas o Deus de Israel é diferente. Ele desce, ele se torna um de nós na pessoa de Cristo, ele luta as nossas lutas, ele está presente nas nossas batalhas. Enquanto que na mitologia pagã, os deuses observam as lutas pela conquista, pelo poder, pela destruição dos povos. Deus, como guerreiro celeste, ele luta para punir os ímpios e para salvar o seu povo. Então, nisso ele é completamente diferente dos deuses pagãos, dos deuses dessas religiões antigas, do Antigo Oriente e algumas de hoje também. Moisés, então, descreve Deus como guerreiro celeste nos seguintes termos. Primeiro, seu nome é Senhor, verso 3. Que é o nome pelo qual Deus se revelou a Moisés. Eu sou o que sou, Yahweh, é isso que significa. Deus é homem de guerra, diz aí no verso 3. Tem pessoas que pensam em Deus somente como um velhinho de barba branca, nenhuma alusão, um velhinho de barba branca sentado nas nuvens, tocando harpa e passando a mão na cabeça dos seus filhos, um Deus. Não, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é homem de guerra. É um guerreiro, ele é vestido da sua armadura, ele se levanta contra os seus inimigos, ele pune as nações, ele abençoa e salva o seu povo. Yahweh é o seu nome, homem de guerra. Ele é mais poderoso
do que o exército mais temido daquela época. O exército egípcio, que tinha a vantagem da cavalaria, que havia sido introduzida pelos Hicsos alguns séculos atrás, era famosa pelos carros de guerra, que eram dirigidos por um condutor e um guerreiro ao lado que despedia flechas. Vocês já devem ter visto nas gravuras aí, quando estudaram história, esses afrescos que foram encontrados em ruínas, em sites arqueológicos, que mostram exatamente isso, as carruagens do Antigo Egito. Era uma arma letal, mortífera. E Deus pega tudo isso e joga no fundo do mar. Por quê? Porque Ele é mais poderoso do que os deuses do Egito, Ele é mais poderoso do que o exército mais temido da época, e diz os versos 4 e 5 que Ele lançou os carros de Faraó no mar e todos morreram afogados. Deus é o guerreiro celestial que luta pelo seu povo. Terceira parte da poesia, está aí do verso 6 até o verso 7, Moisés celebra esse grande poder de Deus. Leamos versos 6 e 7. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti, envias o teu furor que os consome como palha. Moisés aqui usa um antropomorfismo se referindo à mão de Deus. Deus não tem mão, Deus não tem olhos, Deus não tem ouvidos, mas a Bíblia fala de Deus como se tivesse. É uma linguagem em que Deus é tratado como se fosse um homem, com o objetivo de facilitar a comunicação e a nossa compreensão de quem Deus é, porque de outra maneira nós não teríamos como imaginar este ser eterno, espírito, totalmente outro, diferente de nós. Por isso que ele é referido na linguagem bíblica às vezes como tendo algumas propriedades humanas. No caso aqui, a mão de Deus, que significa o seu poder. O que é que a mão de Deus faz, diz Moisés no verso 6? Ela é gloriosa em poder, ela despedaça o inimigo. No verso 7, ela derruba os que se levantam contra Deus. E ela é o furor de Deus que consome os inimigos como fogo que consome a palha. A mão direita de Deus, o poder de Deus com o qual Ele governa o mundo e executa justiça e juízo aqui nessa terra. Depois nós temos a descrição que Moisés faz, uma descrição poética da destruição dos exércitos egípcios, capítulo 15, de 8 a 10. Alguém pode dizer, mas como é que a gente celebra a destruição? Como é que a gente celebra esse tipo de coisa? Da perspectiva bíblica, Deus nunca age de maneira injusta. O Egito era uma nação poderosa que durante séculos exerceu domínio no Antigo Oriente, através, como eu já disse, do seu exército, do poder dos seus faraós e das suas dinastias. Era um povo violento, era um povo imoral, era um povo idólatra, era um povo que vivia à margem do conhecimento de Deus, que rejeitou a revelação de Deus na natureza, quando eles poderiam ter visto claramente que existe um Deus que criou todas as coisas e que não é a natureza. Os egípcios adoravam o boi Apis, o crocodilo do Nilo, o pássaro preto a Ibis, toda a criação. Faraó era considerado como rei, como Deus. Era um povo que estava maduro para o julgamento de Deus, e Deus já tinha sido muito paciente, aguardando ou suportando durante séculos a rebelião daquela cultura. E agora chegou o momento de Deus executar justiça e juízo, que é um prenúncio do que vai acontecer quando Ele vier em glória na pessoa de Jesus para julgar o mundo. Aqui está a descrição que Moisés faz. Deus parte o mar usando o vento oriental, e aqui é mais um antropomorfismo, né? O sopro das narinas de Deus, o verso 8, como se Deus tivesse nariz. Deus não tem nariz, mas é, como eu disse, a licença poética, né? Falando de Deus como se fosse um homem. Deus soprou, fungou, né? E o fogo saiu e destruiu completamente os seus inimigos. Deus usou o vento oriental para fazer isso, verso 8. As águas viraram parede sólida, está aí no verso 8. E os egípcios, na sua arrogância, disseram, vamos entrar no mar e vamos matá-los. Note aí, 4 vezes, faremos, iremos, alcançaremos, destruiremos, falando da arrogância, da prepotência dos egípcios. O resultado é, verso 10, Deus fez o mar voltar ao seu leito normal e todos aqueles arrogantes, prepotentes, eles morreram afogados. A próxima parte está aí do verso 11 até o verso 13, quando Moisés exalta Deus acima de todos os deuses. Leamos do verso 11 até o verso 13. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Estendeste a mão direita e a terra os engoliu. Com a tua bondade guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação de sua santidade. Não há ninguém como Deus, esse é o ponto de Moisés. Diante daquela ação extraordinária, desse feito extraordinário de Deus, tirar o seu povo do Egito e atravessar o Mar Vermelho, Moisés pergunta, quem há como o nosso Deus? E
se você, humanamente falando, for fazer a comparação dos deuses do Antigo Oriente, de todas aquelas culturas que eu mencionei, com o Deus dos Hebreus, a discrepância é muito grande. O Deus dos Hebreus criou tudo que existe pela força do seu poder. Pela sua palavra, ele trouxe à existência do nada, tudo que se vê. E daí, tudo que Deus faz em prol do seu povo, seus feitos narrados na Bíblia, nada é comparado a isso na mitologia do Antigo Oriente. Deus é Deus acima de todos os deuses. Não há ninguém como Deus, diz Moisés. Nenhum dos deuses do Egito era como Deus. Nenhum era tão glorioso e santo. Nenhum tinha feito tantas coisas gloriosas em prol do seu povo como Deus havia feito. E, portanto, ele é Deus acima de todos os deuses, como Moisés diz aqui. Deus humilhou todos eles, inclusive Faraó. Deus pune os ímpios e salva seu povo, verso 12, com a mão direita matou os egípcios e com sua bondade guiou, salvou e levou seu povo para a terra prometida. Aqui nós vamos começar a lidar com um outro aspecto da poesia e, na verdade, da profecia. Na Bíblia você encontra, muitas vezes, uma profecia de uma coisa futura escrita no passado. O exemplo mais conhecido, Isaías capítulo 53. Todo mundo lembra Isaías 53, é aquele capítulo onde é descrita a morte do servo do Senhor. Aí Isaías começa assim: ele foi ferido pelos nossos pecados, ele foi moído, tudo no passado, ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Ele está falando no passado como se fosse um fato acontecido, só que ele está falando de alguma coisa que aconteceria 600 anos na frente. A gente chama isso de passado profético. O profeta está tão seguro que vai acontecer, que ele fala como se já tivesse acontecido. Ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tudo no passado, quando ainda era futuro. É a mesma coisa aqui, quando Moisés diz no verso 13, com tua bondade, tu guiaste o povo que salvaste, e com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Moisés está se referindo à entrada e à posse da terra de Canaã, 40 anos antes. Ele profetiza, e ele está tão seguro de que Deus vai dar a terra, que ele fala no passado. E a segurança de Moisés estava diante do que ele tinha acabado de ver. Se Deus abriu o mar vermelho, se Deus destruiu os egípcios, quanto mais os cananeus lá na terra prometida. Por isso ele fala, com tua força o levaste à habitação da tua santidade. Agora a próxima parte, também no passado profético, capítulo 15, 14 a 16. Olha o que é que ele diz, ó. Os povos ouviram e estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Então os chefes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. O que é que Moisés está dizendo aqui? Ele está falando no passado de alguma coisa que haveria de acontecer 40 anos mais tarde. Depois da travessia do Mar Vermelho, vocês lembram o episódio? Moisés conduziu o povo ao Monte Sinai, onde fizeram aliança com Deus. Do Monte Sinai, Moisés os levou até a entrada da terra prometida, mandaram 12 espias, 10 disseram, não vai dar, não vai rolar, esse pessoal é mais forte do que nós. Josué e Caleb disseram, não vai dar certo. Deus irou-se contra o povo e disse, voltem para o deserto, vocês vão rodar 40 anos no deserto, até toda essa geração incrédula morrer, e os filhos é que vão entrar. Portanto, quando Moisés está dizendo aqui, depois da abertura do Mar Vermelho, que o medo se apoderou dos habitantes de Canaã, ele está profeticamente falando no passado como sendo um fato já acontecido, tão seguro ele estava. E o que é que ele profetizou? Lembrem que os povos de Canaã eram numerosos. Pesquisa rápida, cananeus, filisteus, amorreus, hititas, ferezeus, hivitas, jebuseus, girgazeus, moabitas, amonitas, edomitas, que eram descendentes de Esaú, midianitas. Isso é só uma pesquisa rápida. Canaã já estava ocupada por todos esses povos. E Deus tinha prometido dar a terra deles aos israelitas. E Moisés estava tão seguro que Deus ia fazer isso, que ele comemora antecipadamente o impacto da notícia da travessia do Mar Vermelho nesses povos, dizendo, verso 14, os povos ouviram e estremeceram, verso 14, os filisteus ficaram agoniados, verso 14, os líderes edomitas ficaram perturbados, verso 15, os poderosos reis moabitas ficaram cheios de temor, verso 15, todos os povos de Canaã esmoreceram diante das notícias, verso 15,
O espanto e o temor caíram sobre eles diante dos poderosos feitos de Deus, verso 16, e eles ficaram mudos como pedra, observando a passagem de Israel entrando na terra prometida. Vocês lembram do episódio lá de Josué de Raabe, não é verdade? Quando Josué manda os espias lá em Jericó para gather military intelligence, para amealhar, conseguir inteligência militar para poder fazer a guerra. E os espias chegam lá na casa de Raabe. E quando dizem que são servos do Deus Altíssimo, Raabe diz: eu sei quem é. Nós ouvimos falar desse Deus e do que é que ele fez com vocês, de como ele abriu o mar e trouxe vocês aqui. Olha, o povo aqui está todo morto de medo, porque Israel estava acampado do outro lado do Jordão, em frente a Jericó. Então, o povo aqui está morrendo de medo, porque tiveram notícia do que é que Deus fez com vocês. Tudo isso Moisés antevê no cântico. E ele diz então: terror caiu sobre os moradores de Canaã quando eles ouviram o que Deus fez. E por isso ele termina o cântico no verso 17 a 18, falando da certeza que ele tem de que Deus haverá de dar a terra prometida. Eu vou ler 17 a 18. Falando do povo de Deus, ele diz, final do verso 16: até que passe o povo que tu adquiriste, tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para todo sempre. Ele fala: o Senhor vai nos levar para a terra prometida, o Senhor vai nos dar aquilo que o Senhor disse que daria. E eu chamo a sua atenção para o fato aqui de que toda a terra é considerada o local da habitação de Deus aqui. E quando ele fala de Canaã, ele diz que tu introduzirás no monte da tua herança, no lugar que preparaste para a tua habitação, no santuário, Senhor, que tuas mãos estabeleceram. Moisés pode estar se referindo profeticamente ao tabernáculo e ao templo que seriam erigidos lá na terra de Canaã. Mas a leitura mais simples é que ele está dizendo que Canaã é o local da habitação de Deus, é a terra prometida, onde Deus haveria de habitar. Mais adiante isso vai ficar mais detalhado quando Moisés, sob a orientação de Deus, escolhe o monte Sião. Vai dizer que Davi, sob a orientação de Deus, vai dizer que o monte Sião é que é o local da sua habitação e o templo de Salomão seria construído ali. Mas aqui é alguma coisa extraordinária de que Deus haveria de habitar com o seu povo aqui nesse mundo. Eu vou desenvolver isso um pouco mais adiante. E Moisés termina, o trecho termina com Moisés repetindo a razão do cântico no verso 19. Porque os cavalos de Faraó, com seus carros de guerra e com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez com que as águas do mar voltassem e os cobrissem, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo mar. Que cântico maravilhoso. Vá decorando, porque é isso que a gente vai cantar no céu, tá? Mostrando que não é só salmos, né? Tem uns queridos irmãos que dizem que a gente só devia cantar salmos. A Bíblia diz que a gente vai cantar pelo menos o cântico de Moisés, não é? Sem ser o saltério, mas tem o cântico de Moisés também. E outros cânticos que a Bíblia fala. Nós vamos louvar a Deus. Que cântico maravilhoso, não é? Que poesia maravilhosa. Como eu disse, é uma das mais antigas, se não a mais antiga poesia que nós temos conhecimento na literatura do Antigo Oriente. Teologia reformada com linguagem acessível e respostas bíblicas para temas atuais? Garanta já o seu. Links na descrição. Do verso 20 ao verso 21, nós temos o cântico de Miriam. Eu quero ler para vocês. Verso 20. A profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e danças. E Miriam lhes respondia: cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Miriam e as mulheres cantam e dançam pela vitória. Está aí no verso 20. Miriam, vocês lembram, é aquela que vigiou, era a irmã mais velha de Moisés. Ela vigiou Moisés quando foi colocado no cestinho, lá nos juncos do rio Nilo. E foi ela que sugeriu à princesa trazer uma babá para cuidar do menino, que era a mãe de Moisés, a própria mãe de Moisés. Miriam cresceu no Egito e ela se tornou profetisa em Israel, no meio dos israelitas ali. Os israelitas, eles tinham adorado muitos deuses durante o tempo que eles passaram como escravos no Egito. Eles adoraram os deuses do Egito, mas Deus não se deixou sem testemunha. Por exemplo, Miriam, que era uma profetisa da parte de Deus. Ela anunciava as promessas de Deus, exaltava o nome do Senhor, e porque era também poetisa, ela compunha e compôs o refrão do hino de travessia da travessia do mar. O que eu entendo aqui desse texto é que após a travessia, Moisés compõe o hino e Miriam o refrão.
e dançando e cantando louvores ao Senhor. Como é que funcionou isso aqui? Eu fico tentando imaginar na cabeça, né? E muitas pessoas fazem quadros diferentes. Mas o mais provável, eu vou dizer o que aconteceu, é que Moisés e os homens cantavam o hino de Moisés e Miriam respondia antifonicamente, juntamente com as mulheres, com o refrão. Por quê? Que o português não dá para ver. Mas no hebraico, verso 21, e Miriam lhes respondia, é masculino. Miriam respondia a eles, masculino. Então, no contexto, o mais provável era Moisés cantava com os homens e a cada parte daquela que eu li para vocês, Miriam e as mulheres respondiam com o refrão: cantem ao Senhor porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. E aí seria o hino antifônico mais antigo que nós conhecemos, não é? Os homens cantavam e as mulheres respondiam com esse refrão maravilhoso e extraordinário. É claro que muita gente diz assim: pastor, se Miriam dançou, eu também quero dançar. Não é? Muita gente fala e usa essa passagem. É uma passagem de louvor e adoração coletivo, o povo de Deus todo envolvido. Alguns detalhes. Primeiro, quem dançava eram as mulheres, não é? Os homens não estavam dançando. Está dizendo que as mulheres estavam dançando. Mas isso é detalhe. Cada cultura tem uma forma própria de expressar seu louvor e sua adoração a Deus. No Antigo Oriente, a dança estava muito ligada à religião. No Brasil, dança tem outra conotação. Dança tem uma conotação sensual, erótica, seja qual for o estilo, a não ser balé e dança clássica, que ninguém, né, vai querer fazer isso no culto. Então, no Brasil, no nosso contexto, dançar como parte do culto não faz absolutamente o menor sentido. Por isso que nós, nas igrejas reformadas, nós não temos grupo de coreografia. Aliás, eu nunca entendi como é que um grupo de coreografia, aquelas pessoas vestidas com véus e dançando de um lado por outro, corta para não virar meme, isso que eu estou fazendo aqui. Então, em que isso me ajuda a entender a palavra de Deus? Tudo que acontece no culto tem que ser para que eu entenda melhor a Bíblia. Eu não sei como é que um grupo de adolescentes vestidos de azul, de branco, aqueles véus esvoaçantes, né, durante a pregação ou durante o canto, em que é que isso vai me ajudar a entender a palavra de Deus? Não vai ajudar absolutamente nada, vai distrair, na verdade. Eu não tenho nada contra a dança, eu já disse aqui. Se a igreja quiser um dia fazer um grupo de dança para dançar folclore, country, folk music no sábado, fazer uma competição a respeito disso, eu não tenho problema nenhum. Mas o culto é outra coisa. Culto é outra coisa. Tudo no culto tem que contribuir para o conhecimento de Deus. Então, não venha usar o caso de Miriam como base para justificar o que a gente vê hoje em muitas igrejas, porque os contextos são completamente diferentes. E nós não entendemos que a dança ela é, de fato, um elemento de culto que tem que estar presente no culto. Aqui é a explicação que eu queria dar e eu quero terminar com uma nota triste. Nós vimos, né, a alegria do povo, o regozijo do povo, louvando a Deus pelo que tinham visto e acontecido, mas rapidinho, aquela exultação, aquela alegria virou-se em amargura, murmuração e reclamação. Como nós somos inconstantes, irmãos, na nossa dedicação a Deus. Como nós mudamos ao sabor das circunstâncias. Quando Deus dá uma vitória, é cântico, é júbilo, é dança, é tamborim, é tudo. Mas quando o problema chega, murmuração, reclamação, incredulidade. Leamos do verso 21, 22 até o verso 27. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que vamos beber? A mesma boca que tinha cantado os louvores de Deus, agora é a mesma boca que incredulamente pergunta: o que é que nós vamos beber diante de toda essa situação? Esqueceram que Deus é o Senhor das águas, que tinha aberto as águas diante deles. Esse povo perguntar o que vamos beber é uma ingratidão, é uma incredulidade depois de terem visto o poder de Deus. Verso 25, Moisés então clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança e ali os provou. E disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus e fizerem o que é reto diante dos seus olhos, se derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. No capítulo 17, nós vamos ler a vitória que Deus deu sobre os amalequitas. E ensanduichado entre a vitória do Mar Vermelho e a vitória dos amalequitas, nós vamos ter 3 episódios de murmuração e reclamação do povo de Deus. Falta de água em Mara, falta de água em Refidim, falta de pão e carne no deserto de Sur,
3 eventos em que o povo mostra a verdadeira situação do seu coração. Aquele mesmo povo que estava cantando louvores a Deus é o mesmo povo que em 3 episódios distintos vão mostrar incredulidade, inclusive desejo de voltar para o Egito. O que é que eu queria dizer para vocês a respeito disso? Primeiro, o louvor e a música viraram choro e ranger de dentes. Eles tinham passado 3 dias no deserto de Sur sem água, e quando encontraram água, a água estava amarga. E aí reclamaram de Deus, e reclamaram de Moisés. Onde é que nós vamos beber? Eu já falei sobre isso, como rapidamente a alegria vira em murmuração. Moisés então faz o que ele podia fazer. Ele não tinha como resolver o problema, mas ele confiava em Deus. E ele clamou a Deus por uma solução. E a solução de Deus foi mostrar a Moisés um pedaço de pau, que lhe deu a orientação: joga esse pedaço de madeira nas águas. Deus usa meios. Deus poderia ter feito um milagre assim, mas ele abriu o mar vermelho através de um vento, e agora ele vai curar as águas através de um pedaço de madeira. Tudo isso é simbólico para dizer que, muito embora Deus não precise de meios, Ele escolheu agir dentro da estrutura humana, da realidade humana. Nós vivemos debaixo da lei de causa e efeito. Nós realizamos coisas através de meios. Jesus, quando foi curar um cego uma vez, cuspiu, pegou a saliva, botou nos olhos e o cego ficou curado. Precisava disso? Não precisava. Mas Deus frequentemente usa meios para responder a nossa oração. Por isso não é pecado você tomar remédio se você precisa. Por isso não é pecado você procurar um médico se você precisa. Por isso que não é errado você usar recursos que Deus já colocou no mundo para melhorar a nossa vida e nos dar algum conforto aqui. Moisés, pega esse pedaço de pau e joga na água. E Moisés fez, e as águas se tornaram potáveis. E os israelitas beberam ali. E caminharam mais 3, 4 dias, diz o texto, e chegaram a Elim. Nessa ocasião, pela primeira vez, Deus dita os termos da aliança dele com o seu povo. Falando humanamente, Deus olhou para o povo e disse: esse é o povo que estava me louvando há 3 dias, e agora é o povo que está me questionando. Então é melhor deixar claro em que base eu vou me relacionar com ele. E aqui é a primeira instância na Bíblia em que os termos da aliança são colocados muito claramente. E deixando de maneira resumida, o relacionamento de Deus com o seu povo seria baseado na seguinte regra: a obediência trará a bênção, a desobediência trará a maldição. Veja o que Deus diz aqui. Ali o Senhor deu estatutos e uma ordenança e provou-os, dizendo: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus e fizerem o que é reto, nenhuma enfermidade virá sobre vocês daquelas que eu trouxe sobre o Egito. Está implícito aqui: se nós formos fiéis a Deus, andarmos nos caminhos do Senhor, obedecermos a Deus, Ele não vai permitir que nenhuma das enfermidades dos egípcios chegue sobre nós. Ele haverá de nos proteger e de nos abençoar. Mas se nós formos desobedientes, e os próximos 40 anos vai mostrar que o povo quebrou a aliança de todas as formas possíveis. Se nós formos desobedientes, Deus haverá de punir as nossas iniquidades, porque Ele é um Deus que é um homem de guerra. Ele é um Deus que é justo juiz, um Deus que observa o comportamento do seu povo. Gente, 3 dias depois, eles marcharam, chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. O que é que a gente aprende aqui? Se eles tivessem tido paciência, em vez de murmurar, eles obedecessem, caminhassem mais 3 dias, eles tinham achado um oásis. Boa parte dos nossos problemas é impaciência, na verdade. A gente quer solução para os problemas hoje. E como não acontece, a gente reclama, a gente murmura, a gente se queixa de Deus, a gente ameaça abandonar o Evangelho. Quando, se você esperasse mais um pouquinho, você ia chegar em Elim. Se você está em Mara, não estacione aí. Ande mais um pouco, que Elim está mais na frente. E lá Deus vai lhe trazer libertação. Queridos, eu quero terminar aqui. São tantas aplicações dessa passagem. Vou tentar resumir das 32, tentar resumir aqui para umas poucas aqui. O que é que nós podemos aprender dessa passagem? Primeiro, quem é Deus? Esse capítulo, ele fala de quem é Deus: poderoso, homem de guerra, santo, justo, verdadeiro, que salva o seu povo, que é misericordioso. O povo murmurou, mas mesmo assim ele deu água. Primeiro curou aquelas águas e depois ele leva para Elim. Esse é o nosso Deus. Esse é o primeiro ponto aqui. Segunda coisa que eu queria destacar é aquela parte em que Deus diz a Moisés: a terra que eu vou dar a vocês é o lugar da minha habitação. O nosso Deus é um Deus que habita conosco. Ele habitou em Canaã, depois ele habitaria no templo, depois ele veio na pessoa de Jesus e agora ele habita em nós. A igreja é a habitação de Deus, é a Canaã onde Deus habita, reside e mora. Nós somos o tabernáculo de Deus, não mais um local físico como qualquer outro,
mas onde o povo de Deus está reunido, Deus está ali também. Um dia ele habitou em Canaã, um dia ele habitou no templo, um dia ele esteve aqui entre nós na pessoa do seu Filho, e agora pelo Espírito ele habita em nós. Outra lição que nós tiramos é que nós devemos adorar e louvar a Deus pelo que Ele é, e que nós temos de fazer isso juntos. Eu queria chamar a atenção para isso. Esse cântico foi entoado por Moisés e todo o povo, juntamente com as mulheres cantando antifonamente. O que é que isso significa? A importância do culto, de estarmos juntos, de louvarmos a Deus juntos. Não substitui você ficar em casa, podendo vir para a igreja, não substitui você ficar em casa e tentar cultuar a Deus ou ser um cristão por você mesmo. Essa ideia de coletividade, de corporatividade no bom sentido, ela está presente na Bíblia. Nós somos um corpo. Nós aprendemos que os cânticos fazem parte do culto que nós devemos prestar a Deus. Aprendemos que existem condições no relacionamento que temos com Deus, a obediência e a desobediência. Aprendemos que a incredulidade e a ingratidão estão profundamente enraizados no nosso coração, a ponto de que nós esquecemos o que Deus fez por nós e diante do primeiro problema nós estamos reclamando e nos queixando. E nós aprendemos também que devemos aguardar e confiar que Deus vai nos atender e fazer bem. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Às vezes o problema é só impaciência. Impaciência, calma, descansa no Senhor. Você que está em Mara, porque Elim está 3 dias na frente. Espera um pouco e você vai chegar às águas de descanso. Último ponto. Tudo isso é um símbolo da pessoa de Cristo. Moisés é um tipo de Cristo. A travessia do Mar Vermelho simboliza a nossa redenção. Cristo é o nosso Salvador, a quem nós devemos seguir. É o nosso homem de guerra, que nos lidera, vence as nossas batalhas. Por isso, confiantes nele, marchemos, irmãos, porque Elim está logo ali na frente, pela graça de Deus. Amém? Nós vamos ficar em pé e nós vamos orar nesse instante e nos preparar para a ceia do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra tão rica, inesgotável, com lições tão preciosas. Aplica, Senhor, o que ouvimos a cada coração aqui. Para aqueles que estão exultantes do outro lado do Mar Vermelho, cantando louvores. Para aqueles que estão no deserto de Sur, sem água. Para os que estão estacionados em Mara, terra da amargura. Senhor, para todos eles, para todos nós, aponta-nos para Elim, terra das palmeiras e das fontes. Traz-nos refrigério, alegria no meio das nossas tribulações. E agora recebe nosso louvor, a nossa adoração e abençoa quando vamos celebrar a ceia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Teologia reformada com linguagem acessível e respostas bíblicas para temas atuais? Garanta já o seu. Links na descrição.